Então é isso. Vamos fazer uma aula, né, de recuperação contínua. Nós vamos fazer um apanhado geral sobre matrizes. Então nós estamos refazendo, né, alguns exercícios que vão contemplar da aula 15, 16, aula 17, aula 18, aula 23 e aula 24, para a gente pegar e juntar tudo em uma lista de exercícios para poder fixar bem este conteúdo de matrizes para a gente poder prosseguir nos nossos estudos. Beleza? Então aqui eu vou apenas passar pelos exercícios, né, com vocês rapidamente, para explicar algumas coisas, retomar algumas coisas, né? Então consultem os materiais destas aulas que eu citei, assistam os vídeos, se vocês tiverem alguma dúvida, porque tudo que está abordado aqui já foi explicado e já foi feito, e vocês já têm exemplos para poder se basear. Então aqui nós temos uma operação de adição e subtração, foram as primeiras operações que nós treinamos, e nós temos a multiplicação de uma matriz por um número real, certo? Simples também. Então a matriz 5A, você pega todos os elementos da matriz aí multiplica por 5, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes menos 1. Faz a mesma coisa com o 3 multiplicando a matriz B, e aí depois você faz a operação de subtração entre essas matrizes. Beleza? Então aqui nós temos A mais B, A menos B e 5A menos 3B. São três operações que nós temos que fazer utilizando essas matrizes aqui. Bom, esse conteúdo, né, se gerar alguma dúvida, voltem lá na aula 15 e 16, que está lá. Aqui nós temos a mesma operação, está dentro da mesma aula aí, multiplicação por um número real e adição de matrizes. Mesma coisa com a subtração. Lembra lá que tem a regra de sinal da subtração. Só preciso tomar cuidado com o sinal. Aqui a gente já vai para a aula 17, multiplicação de matrizes. Então, qual que é a regra da multiplicação? Então, aqui não tem a propriedade ainda. A gente vai ter alguns exercícios aí para frente que vai falar das propriedades. Aqui nós temos apenas a aplicação da técnica. Qual que é a técnica de multiplicação de matrizes? Linha vezes coluna. Linha vezes coluna, certo? Aí vai para outra. Linha vezes coluna. Aqui é só aplicar a técnica. Aqui nós temos uma equação matricial. É dos que eu acho mais da hora aí, que traz um desafio maior para a gente. Essas equações matriciais que envolvem multiplicação. Então, olha só, inclusive é um exercício que nós fizemos, eu acredito que 2 vezes durante a aula, desse tipo aqui, ó. Eu tenho a matriz A que está aqui, que foi multiplicada por uma matriz X que eu não sei, e gerou uma matriz B, que é o produto, que é essa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar essa matriz X certinha, com o número de linhas e colunas corretas. Colocar lá as incógnitas lá dentro e aplicar a multiplicação da A por essa X que eu vou montar e igualar a B, certo? Tem um exemplo ou são 2 exemplos nas aulas aí, que esse é bem da hora de fazer, certo? Também está na aula 17. Aqui sim, aqui são propriedades, né, relacionado à multiplicação de matrizes. Então vocês vão ler, aqui não precisa multiplicar a matriz, aqui vocês vão interpretar e saber, por exemplo, aqui, ó, o cara está falando aqui que o cara montou uma tabelinha para calcular a média anual dele nessas matérias, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e as matérias aqui. Então, para que ele consiga calcular a média, ele tem que multiplicar essa matriz por qual dessas matrizes que estão nas alternativas aqui, certo? É isso que vocês têm que analisar.
Esse aqui, mesma coisa, certo? Você tem uma determinada substância aí, um laboratório, são duas substâncias, né? Esse que ele chama de Mariax e o Luciax. E cada um deles tem uma quantidade certa de gramas que tem que ser multiplicado pelo preço. E ele quer que você determine, localize aqui dentro dessas alternativas qual é a expressão, né, dessas matrizes que fazem sentido com o que está no enunciado. Interpretação, não precisa multiplicar nada também. Aqui, mais uma vez, mais um exercício daquele, eu julgo muito importante. De novo, uma matriz A, agora é menorzinha, que foi multiplicado por uma matriz X que a gente não conhece, resultou na matriz B. Então, você monta a matriz X de acordo com a propriedade. Qual que é a propriedade? Só existe A vezes B se... Vai lá buscar a propriedade que eu já falei já mais de 1000 vezes para vocês, a propriedade. Se não lembra, vai buscar. E aqui, os últimos dois exercícios, a gente encerra com a aula 23 e 24, né? Essas duas aulas envolviam o conceito que a gente calcula a matriz inversa, certo? Monta o sisteminha lá, tal, e calcula a matriz inversa do exercício 9 e do exercício 10. Fechou? Aí aqui se liga. Como é que será agora? Vocês vão resolver estes exercícios propostos, resolveu lá no caderno, resolveu tal, e aí vocês vão montar uma apresentação Google, né? Essas telas de apresentação, exatamente como esta que eu estou apresentando para vocês, com o enunciado, e aí é só copiar, vou disponibilizar essa tela para você lá no material, com o enunciado e a resolução de todos os exercícios. Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar a resolução nessa tela? Do jeito que você quiser. Eu já fiz diversos exemplos de como colocar a resolução. Digitando, colando, resolvendo no caderno, tiro foto, coloco aí na apresentação, gravo o vídeo, coloco na apresentação, lousa digital, aquela lousinha digital, faz a resolução na lousa digital e sobe, faz o upload para apresentação. Fiquem à vontade. Vocês vão entregar isso na semana que vem, na próxima aula, na próxima terça-feira. Uma semana para fazer 10 exercícios, montar a apresentação e entregar para mim. Essa é a primeira PE de vocês. Beleza? É isso aí. Aquele abraço. Sem reclamar de fazer.